Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 25 de novembro de 2016, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Paulo de Tarso estava preso em Jerusalém. Os judeus loucos para colocar as mãos em Paulo de Tarso para matá-lo. Vimos que ele foi transportado para Cesareia, onde lá ele teve como responsável o romano Félix, que no primeiro momento ficou espantado de ver um prisioneiro sendo trazido de Jerusalém, acompanhado de 400 soldados. E a gente fica imaginando, você imagina o que é liberar 400 soldados e isso não fazer falta em Jerusalém? Olha a quantidade de soldados romanos que deveria existir em cada... Enormes. Para liberar 400 homens, a gente imagina que a quantidade era enorme. Então ele foi julgado já no primeiro momento. O Félix achou melhor aguardar a Cláudio Lísia chegar. No primeiro momento ele chamou os judeus. E aí veio justamente Ananias, e Ananias disse, puxa vida, agora a gente vai colocar as mãos em Paulo. Para surpresa dele, Félix não liberou. Inclusive, Félix passou a ter uma empatia muito grande por Paulo de Tarso, pela inteligência de Paulo. Permitiu que Paulo recebesse visitas de amigos, uma alimentação melhor, medicamentos. Também começou a visitá-lo porque a inteligência daquele homem chamava atenção a ele. E num desses diálogos, Paulo realmente não entendeu muito bem, pediu que ele se explicasse. Ele ensinou a Paulo que subornasse alguém responsável por aquela prisão dele para que ele pudesse ser solto. E Paulo dá aquela resposta muito parecida com o que nós lemos de Sócrates, que nós vamos reler esse parágrafo. Então, Paulo continua preso, ele tem a certeza de que ele vai a Roma, ele acredita, se Jesus quer que eu fique preso, ficarei, realizarei sempre a vontade dele. O propósito será outro. Morto eu não serei, porque eu sei que eu vou a Roma. Consciência, assim, fantástica. Vamos ver esse último parágrafo. Percebo agora falar de uma justiça condicionada ao capricho criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade, e eu me sinto aqui tão livre como lá fora na praça pública. E quem é que está preso, que está aprisionado às suas paixões? Ele era um homem livre. Você se considera uma pessoa livre? Começa pelas meninas, ela põe uma roupa, aí sai, de repente encontra alguém e diz, nossa, você não ficou bem com essa roupa não. Pronto, acabou com a criatura o dia todo. Se ela puder, ela volta em casa e troca. Está aprisionada aos conceitos alheios. Então, só um exemplo bem simplório de liberdade. O governador recebeu a observação franca e áspera, disfarçando o seu embaraço. A lição humilhava-o duramente e, desde então, desinteressou-se da causa. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia. E daí a dias, sua jovem esposa, Drusila, manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu malgrado, não podendo esquivar-se, acabou por levá-la à presença do ex-rabino. Porque você sabe que mulher fala muito pouco. Quando quer uma coisa. E quando quer, ela fala menos ainda. Sua jovem esposa, Drusila,
manifestando-lhe desejo de conhecer e ouvir o apóstolo, a seu mau grado, não podendo esquivar-se, não teve jeito. Judia de origem, Drusila não se contentou, qual fizera o marido. Talvez a pronúncia seja outra, porque é de origem judaica, nós não sabemos a pronúncia. Que fizera o marido, com simples indagações superficiais. Olha só, o marido fazia indagações superficiais. Ela, como tinha sede, fez perguntas mais profundas para ele. Desejosa de sondar-lhe as ideias mais profundas, pediu-lhe um comentário geral da nova doutrina que esposara e procurava difundir. Perante destacadas figuras da corte provincial, o valoroso apóstolo dos gentios fez brilhante discurso do Evangelho, ressaltando a inovidável exemplificação do Cristo e os deveres do proselitismo, dessa religião nova que repontava, que aparecia de todos os recantos do mundo. A maioria dos ouvintes escutava-o com evidentes mostras de interesse. Agora é interessante que nós estamos aqui em que ano aproximadamente? 53, 54. Caminhando quase já para 55, 56, vamos acreditar. E aqui o Emmanuel comenta, e ela também comenta, essa irmã judia, que o cristianismo estava por todos os lugares. 20 anos depois. A maioria dos ouvintes, então, escutavam com evidentes mostras de interesse. Mas, quando ele começou a falar da ressurreição e dos deveres do homem em face das responsabilidades no mundo espiritual, o governador Félix fez-se pálido e interrompeu a pregação. Por hoje basta. Disse com autoridade. Meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita, se lhes aprouver, pois quanto a mim não creio na existência de Deus. Paulo de Tarso recebeu a observação com serenidade e respondeu com benevolência. Agradeço a delicadeza da vossa declaração. E todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque, quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Esse é Paulo. Senhor governador. Porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso, é que, em regra, se arreceia do julgamento de Deus. Então, eu prefiro negar para eu não pensar nas minhas responsabilidades. Então, às vezes, a gente diz assim, eu não suporto velório. Nossa, eu já fui tanto em velório esse ano, então. Eu não suporto velório. Sabe por que não suporta? Porque não quer ver a realidade da vida física. Não quer pensar para não assumir as responsabilidades. É porque o que acontece? Se eu penso em Deus, eu penso em vida após a morte, em espiritualidade. Então, o corpo vai acabar, eu vou ter que prestar conta. Então, eu prefiro negar tudo isso a ter que assumir a responsabilidade das minhas mudanças. Meus amores, nós temos data de validade. Já vê, um carimbo pode ser prorrogado ou cortado pela metade. Porque às vezes a criatura, ela é boa, ela carrega boa vontade. Saiu do mundo espiritual, tudo programado. Chegando na Terra, ela começa a se enrolar toda. Por amor, a misericórdia divina a tira do mundo para que ela não venha se comprometer mais com a lei.
por amor. E às vezes a criatura está fazendo um trabalho bom, está valendo a pena. Diz, olha, vamos aumentar um pouquinho o tempo, porque reencarnar é muito complicado. Tempo da gestação, infância, a infância na Terra ainda é muito longa. Aí a fase da adolescência, que é uma bestalhadinha, fica tão bestalhada. Então, até a criatura cair a ficha, perde os 35, 40. Tem uns que vai a 60 e a ficha ainda não caiu. Vamos lá? Paulo de Tarso, então, recebeu. Félix lançou-lhe um olhar raivoso e retirou-se com os seus, prometendo a si próprio deixar o prisioneiro entregue à sua sorte. Então, Paulo teve a oportunidade de ficar assim com o governador e se beneficiar disso. Mas ele nunca trocou a fidelidade ao Cristo pelas coisas de ordem materiais. Quantas vezes nós abrimos mãos da moral do Cristo para concordar com alguém que possa vir a nos dar um certo privilégio? Se submete, às vezes, a conversas extremamente baixas, abrindo mão da sua crença, daquilo que gosta realmente de fazer, só para ser aceito e estar nesse meio. Complexo, né? Paulo muito firme. Por isso que Jesus foi chamá-lo à porta de Damasco. Um homem muito decidido, muito firme, muito reto. À vista disso, então, embora respeitado pela franqueza e lealdade, Paulo houve de amargar 2 anos de reclusão em Cesareia. Tempo esse aproveitado em relações constantes com as suas igrejas bem amadas. Ele não ficou isolado. Inumeráveis mensagens iam e vinham, trazendo consultas e levando pareceres e instruções. Inumeráveis mensagens. Cartas, se não me falha a memória, são 15 que está no Evangelho. Quantas cartas Paulo não escreveu? Restaram 15. Mas foram muitos, milhares. Nossa, esses 2 anos aí, acalmar os ânimos dos judeus. Se ele saísse naquele período, ele ia ser morto. Ele ia ser assassinado. Tudo isso aqui está programado. O que nós temos que entender é que tudo está programado. Façamos a nossa parte. Os demais, deixa na mão do Pai. O que eu tenho que fazer é me movimentar. A titia brinca, diz assim, eu não posso ficar na rede mais do que o tempo necessário. Dormir o necessário. E quando eu levantar, eu ser útil para a vida. Eu não posso perder tempo. Lembra que nós somos terráqueos. Isso quer dizer o quê? Espíritos renitentes no mal. Espíritos rebeldes, malcriados para com a lei divina. Então, eu necessito realizar o meu processo de evolução o mais rápido possível. Ele manda mudar de novo mais há 2 anos, quer dizer, já vamos passar para 58, exatamente, né? 57, 58. E o Paulo já vai estar aí com seus 52 e 53 anos. E nesse período ele escreveu bastante para auxiliar as demais igrejas. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas, anota isso, gente, para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus. Valendo-se das informações de Maria, lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-o desse trabalho. Ele pediu para Lucas fazer isso. O objetivo de Paulo, quando ele foi conversar com Madalena, quando ele foi conversar com Maria, mãe de Jesus, quando foi conversar com Levi, ele estava ali recolhendo material, dados, porque ele queria fazer uma biografia sobre Jesus. Como ele percebeu que ele não ia conseguir realizar, ele solicitou para que Lucas fizesse isso. Daí ter surgido o Evangelho de Lucas. Então, o material que o Paulo tinha passou para Lucas. E Lucas continuou esse trabalho de pesquisa para poder falar sobre Jesus.
incumbindo-o desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade, deixando o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do apóstolo da gentilidade encareceu, recomendou a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo. Olha lá, Atos dos Apóstolos. Ou seja, nós temos uma informação, se o Atos dos Apóstolos existe, foi porque Paulo, orientando, conduzindo, pediu a Lucas que escrevesse tudo o que aconteceu depois da ida do Cristo, para falar do trabalho dos apóstolos. Tanto é que em Atos dos Apóstolos que cita um pouco da vida de Paulo de Tarso. Senão nós nem conheceríamos Paulo de Tarso. Para que o mundo conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, que está lá, e assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. Ninguém sabe disso, só vocês. Essa história aqui no miudinho, só nós sabemos. Não obstante a condição de prisioneiro, o convertido de Damasco não relaxou o trabalho em um só dia, valendo-se de todos os recursos ao seu alcance em favor da difusão da Boa Nova. O tempo corria célere. Os israelitas, no entanto, nunca desistiram do primitivo plano de eliminar o valoroso campeão das verdades do céu. Olha, campeão. Como Emmanuel fala dele. O governador foi abordado várias vezes sobre a oportunidade de reenviar o encarcerado a Jerusalém. Entretanto, ao lembrar-se de Paulo, a consciência lhe vacilava. O próprio governador. Além do que por si mesmo ouvira o tribuno Cláudio Lísias, que lhes falara do ex-rabino com indisfaçável respeito. Mas mais por medo dos poderes sobrenaturais atribuídos ao apóstolo, que por dedicação aos seus deveres de administrador. Então, em verdade, se ele evitava entregar Paulo, era por receio do que poderia acontecer com ele a níveis espirituais. Vai que Deus me castigue, não, deixa ele lá. E não realmente por um trabalho lúcido, porque o objetivo de Roma era levar a justiça. E ele não estava sendo justo. Por que Paulo... Não tinha por que Paulo estar preso. Não tinha absolutamente nada contra ele. Resistiu a todas as investidas dos judeus, mantendo-se firme no propósito de guardar o acusado, até que surgisse o ensejo, a oportunidade de um julgamento mais ponderado. 2 anos de prisão. Contava a folha corrida do grande amigo dos gentios. Uma ordem imperial transferira a Félix para a administração de outra província, sem esquecer a mágoa que a franqueza de Paulo lhe causara, fez questão de o abandonar à própria sorte. O novo governador era Pórcio Festo. Chegou a Cesareia em meio de ruidosas manifestações populares. Jerusalém não poderia esquivar-se às homenagens políticas, e tão logo assumir o poder, o ilustre patrício foi visitar a grande cidade dos rabinos. O sinédrio aproveitou o ensejo, a oportunidade, para requisitar instantemente o velho inimigo de tantos anos.
um grupo de doutores da lei antiga buscou avistar-se cerimoniosamente com o generoso romano, solicitando a restituição do prisioneiro para julgamento do tribunal religioso. Festo recebeu a comissão cavalheirescamente e mostrou-se inclinado a atender, mas, prudente por índole e por dever de cargo, declarou que preferia solucionar a questão em Cesareia, onde se lhe facultava conhecer o assunto com os detalhes imprescindíveis. Para esse fim, convidava os rabinos a acompanhá-lo no seu regresso. Os israelitas exultaram de contentamento. Espalharam-se os mais sinistros projetos para a recepção do apóstolo em Jerusalém. O governador ali ficou 10 dias em Jerusalém, mas antes que regressasse, alguém se encaminhava a Cesareia, de coração oprimido e ansioso. Era Lucas, que, esforçado e solícito, propunha-se informar o prisioneiro de todas as singulares ocorrências. Paulo de Tarso ouvia-o com atenção e serenidade, mas, quando o companheiro passou a relatar os planos do Sinédrio, o amigo do gentilismo fez-se pálido. Olha o que eles estavam tramando, os judeus. Estava definitivamente certo que o desertor seria crucificado. Eles queriam crucificar Paulo como o divino mestre, no mesmo local da caveira, que era como era chamado, né? Gólgota. Havia preparativos para encenar fielmente o drama do Calvário. O acusado carregaria a cruz até lá, arrostando o sarcasmo da populaça, e havia até quem falasse no sacrifício de 2 ladrões, para que se repetissem todos os detalhes característicos do martírio do carpinteiro. Da crueldade, né? E o problema de Paulo não era morrer. Olha a preocupação dele. Poucas vezes o apóstolo manifestara tamanha impressão de espanto. Por fim, acrimonioso, né, áspero e enérgico, exclamou: Tenho experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas de todas as perseguições e provações, esta é a mais absurda. O próprio médico não sabia como interpretar esse conceito quando o ex-rabino prosseguiu: Temos de evitar isso, por todos os meios ao nosso alcance. Como encarar essa deliberação extravagante de repetir a cena do Calvário? Qual o discípulo que teria a coragem de submeter-se a essa falsa paródia com a ideia mesquinha de atingir o plano do Mestre no testemunho aos homens? O Sinédrio está enganado. Ninguém no mundo logrará um Calvário igual ao do Cristo. Sabemos que em Roma os cristãos começam a morrer no sacrifício, tomados por escravos misérrimos. Os poderes perversos do mundo desencadeiam a tempestade de ignomínias sobre a fronte dos seguidores do Evangelho. Se eu tiver de testificar de Jesus, falo-ei em Roma. Saberei morrer junto dos companheiros como um homem comum e pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. Destarte, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. Agora ele vai usar o título romano. Não fugindo da morte, mas fugindo da comparação que querem fazer. Paródia. É muita luta, né, gente? E a gente está reclamando do trânsito. É para acabar, né?
O homem vem para cá, a luta dele é séria, é luta de gente grande. Já é luta de adulto. Fantástico, fantástico. Vamos lá. O médico fez um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Lucas não entendeu. Entretanto, Contrapôs com certa hesitação. Jesus não recorreu para as altas autoridades do sacrifício da cruz. E eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Poxa, Jesus aceitou a cruz, por que tu vai fugir? Eu acho que os discípulos não vão entender essa tua atitude de pedir para ir a Roma. Porque o soldado romano, quando Jesus foi preso, um soldado, isso está há 2000 anos, se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, esse povo é fanático. Peça para ir a César, para ser julgado em Roma. E Jesus olhou para ele e disse: se eu quisesse. Obviamente o soldado não entendeu nada. Eu pediria a meu pai, ele enviaria uma legião de anjos. E acabaria com tudo isso. Mas não é isso que meu pai quer. Eu devo me entregar aos judeus. Show, né? Então, nesse momento, eu disse: e aí, Paulo, você vai fugir? Não vai querer ir? Alguém poderia dizer: é uma honra ser crucificado como o Senhor Jesus. Olha a compreensão dele, só ele. E ninguém irá carregar a cruz que o Cristo carregou. Porque ele era puro. Ele era puro. Qualquer um que venha carregar a cruz, carrega e tem débitos. Ele carregou sem débitos. Então ninguém carregará uma cruz como Cristo carregou. Fantástico, né? Discordo de ti. Respondeu Paulo resoluto. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento, nesta hora singular de minha vida. Só para. Esse nível de consciência é que, olha, não me importa o que o Júlio acha de mim. Não me importa o que a Kelly acha de mim. Eu me importo com o que o Cristo acha de mim. Com o que Deus acha de mim. Porque o outro vai me julgar sempre com a sua lente. Então eu quero estar em paz com a minha consciência e com Cristo. Porque eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. E se o meu desejo é agradar todo mundo, eu devo me considerar uma pessoa sempre infeliz. Quando nós nos colocamos na atitude de querer agradar o outro, é porque eu quero ser amado. Eu estou sempre querendo fazer tudo. Eu fico em função do outro. E quero receber o aplauso do outro, o reconhecimento do outro. Porque eu quero ser... Tudo isso é uma forma de querer ser amado. Sempre que o meu desejo for ser amado, isso mostra a nossa infância psicoemocional. Quando eu começo a partir da vontade de amar, que é onde eu me planifico, isso mostra já o nosso início de crescimento espiritual. Né, Ana? Continua Paulo. Olha só, é fantástico. Se as comunidades cristãs não puderam compreender a minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento. Nesta hora singular de minha vida. O problema deles. Eu prefiro passar por isso do que ter que me submeter à crucificação. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Olha. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Desprezar é não dar valor a isso. Não viver em função disso. Não esperar isso.
se me condenarem, não estarão em erro. Eu sou um pecador. O orgulhoso acha o quê? Que tudo que acontece com ele é uma injustiça. Fulano foi injusto comigo. A vida foi injusta. Não foi nada injusto. Está tudo certo. Se não é uma expiação, é uma aprovação. Eu é que tenho que me mexer, me movimentar, aprender, crescer, evoluir. E não exigir que o mundo me ame. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira, essa é a condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência, provocando um falso apreço humano, ao qual ele não se considerava merecedor. Muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível. 3 dias depois dessa entrevista, o governador regressava à sede do governo provincial, acompanhado de numerosos cortejos de israelitas, dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Pórcio Festo, com a serenidade que lhe marcava as atitudes políticas, procurou conhecer imediatamente a situação. Reviu o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor, e notando a insistência dos rabinos que denotavam enorme ansiedade pela solução do assunto, convocou uma reunião para novo exame das declarações do acusado, no intuito de satisfazer a política regional de Jerusalém. O convertido de Damasco, ao quebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, compareceu à Assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça, que pleiteavam sua remoção a todo custo. O tribunal de Cesareia atraía grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutiam os israelitas. Os cristãos comentavam os debates em atitude defensiva. Mais de uma vez, Pórcio Festo foi obrigado a levantar a voz, reclamando atenção e silêncio. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as acusações com a serenidade que lhe era peculiar. Não obstante a manifesta animosidade dos judeus, declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Festo percebeu que tratava com um espírito culto e elevado, e que não seria tão fácil entregá-lo ao sinédrio, conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém, pura e simplesmente a revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria, nesse particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo, considerava que, se tratasse de uma personagem vulgar, comum, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do sinédrio, que, certo, o liquidaria. Mas outro tanto não aconteceria, caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com o seu acurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Então havia um interesse político. Por isso o medo de Félix. Ele observava que
Paulo, lembra, era muito bem visitado, as visitas de pessoas ilustres. Então, aqui, esse cidadão não é um qualquer. Entregá-lo para os judeus matá-lo, isso vai me complicar como político. Porquanto, com seu acurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente a atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano, por títulos legitimamente adquiridos, formulando novas suposições e com imensa surpresa para os representantes confiados do Sinédrio, Pórcio Festo perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém, a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso de sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro. Cenas do próximo capítulo. Ai, muitas emoções, né? Comentários. Você imagina, nós estávamos estudando Lázaro, quando Jesus levantou Lázaro, que dormia, né? Jesus informou, Lázaro não está morto. Os judeus que estavam presentes correram para contar para os fariseus. Ao contarem aos fariseus que Jesus havia levantado Lázaro da morte, eles disseram: ele fez isso? Que perigo! Que perigo! Daqui a pouco ele vai ter uma multidão de seguidores. Olha, o fariseu, ele conhecia as leis de cor. O homem levantou uma criatura que estava há 4 dias sepultada, num processo de catalepsia. Eles não conseguiram enxergar. Então, em verdade, eram fanáticos. Sabe o que é o fanatismo? Tu te prende à letra. E isso se repete até hoje. Nós estamos estudando o Espiritismo e atuando como um fariseu no nosso dia a dia. Pegamos um título dentro da casa espírita e nos achamos dono da casa, dono dos espaços, esquecendo da essência. Então isso não mudou. Até hoje é assim. Porque em verdade o fato de estarmos dentro do centro espírita, isso não nos torna pessoas melhores, a não ser que tudo aquilo que eu estudo eu pratico. Às vezes eu adquiro conhecimento e me comprometo, só me comprometo, porque eu sei e não pratico. Passo até me comprometer mais ainda. Então o objetivo realmente é saber e me esforçar para viver a vida na terra. O nosso Senhor Jesus bem nos avisou: na terra tereis aflições, mas eu venci ao mundo. Então ele deixou bem claro que no planeta Terra não é um paraíso. Foi bom o nosso estudo? Foi bom? Tudo tranquilo? Vamos então orar, meus irmãos, agradecer a Jesus o banquete que nos foi servido essa noite. Divino amigo, amor de nossa vida, nós estamos em 2016, praticamente finalizando. 2016 anos de lições do cristianismo. Ainda hoje continuamos estudando
as lições do cristianismo, mas já nessa carta viva que é Paulo de Tarso, exemplo de fidelidade, de determinação, de objetivo, da certeza, da fé, da esperança, do amor em Ti. Muito de nós, Senhor, ainda na condição de um Lázaro morto, a vida passando, e nós em nossa rotina mesquinha do dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a levantar, a acordar, fazer valer, crescer, compartilhar, dividir, amar. Muito obrigada, Senhor, por todos esses textos que foram divididos com cada um de nós, pela amorosidade com que somos recebidos pela espiritualidade nesta casa amiga, pelo convívio com os amigos encarnados. E não desista de nós, Senhor. Nos chame quantas vezes for necessário, porque um dia nós iremos Te ouvir. Muito obrigada, amor de nossa vida. E muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que conduziram o nosso trabalho nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.
esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço